Olá, para você que está ouvindo este áudio, eu sou Ana Rodrigues, astróloga, e você está ouvindo o podcast de Histórias Astrológicas, e nós chegamos à terceira temporada deste trabalho, que terá continuidade aí por muito, muito tempo. E nesta terceira temporada eu vou trazer aqui algumas histórias de personagens da nossa cultura nacional, história e cultura nacional, e vamos confrontá-las aqui com alguns apontamentos astrológicos. Quando for possível, nós vamos trazer as cartas natais destas pessoas, né? Mas nem sempre é possível por escassez de dados mesmo, especificamente do horário de nascimento. Mas alguns eventos têm data, horário específico, então nós poderemos observar algumas coisas muito interessantes no perfil astrológico, certo? E para este primeiro episódio, eu trouxe aqui a história de um personagem muito polêmico da nossa cultura e história nacional, que foi Lampião Virgulino Ferreira da Silva. E muito polêmico porque alguns o têm como um herói, uma espécie de Robin Hood, mas outros como um personagem muito violento, temido também. Então há uma aura de suspense, de mistério em torno desta pessoa, desta figura. E vamos entender então por que Lampião se juntou ao cangaço, né? Primeiro de tudo é entender o que era o cangaço. O cangaço foi um movimento sociocultural, social, basicamente, que tinha por objetivo ajudar a população contra a precariedade e injustiça que se vivia ali na região do sertão nordestino. Esse termo, cangaço, ele tem origem na palavra canga, que é uma espécie de madeira, né? É uma madeira que se coloca ali nos gados. Vocês veem isso mesmo em imagens referentes aí a essa época do sertão, onde dois gados carregam uma madeira e nessa madeira vão se pendurando ali os pertences. Então, como eles viajavam de uma cidade para outra, esses gados carregavam a canga com seus pertences e por isso o movimento ficou conhecido como cangaço, certo? O cangaço, ele nasce depois da proclamação da República, que foi em 1889. Eu fiz um vídeo que está lá no canal do YouTube sobre os mapas astrológicos do descobrimento, da independência e da República do Brasil, certo? Então, você pode observar ali. O que acontece? Essa fase, depois da proclamação da República, ela foi baseada economicamente na produção do café e na expansão dos grandes latifúndios. Então, muito incentivo para os grandes latifundiários, com a ideia de se produzir para exportar. Esse momento ele é preliminar, né? São os anos aqui, as décadas anteriores à queda da Bolsa de 1929 lá nos Estados Unidos, né? Então, depois da Primeira Guerra, os Estados Unidos cresceu e incentivou o investimento na Bolsa, se industrializou, e o Brasil optou por não se industrializar, mas intensificar a sua economia na agricultura e na exportação. Então, o principal comprador do café brasileiro era os Estados Unidos, certo? Então, conscientemente, os políticos, quem estava ali na condução do país, optou por não industrializar e aí incentivar os grandes latifúndios mesmo. E com isso, essa população mais de interior, mais do agreste, ela ficou bem abandonada mesmo, sofrendo muito por injustiças e tal. E por isso esse movimento do cangaço, ele tinha por objetivo ajudar essas pessoas, certo? E quando ele muda de figura e vai para um caminho um pouco mais violento? Bom, é quando mesmo essa tríade aqui do Lampião, Antônio Silvino e o Corisco começam a invadir as terras de uma forma um pouco mais violenta. Eles são os três mais violentos desse movimento do cangaço, né? Mas quem foi o primeiro cangaceiro foi o Cabeleira, né? Que era o José Gomes, que fundou, né? A gente pode dizer que ele é o que tem mais a relação com o fundador, como fundador desse movimento do cangaço. Mas enfim, por que o Lampião se juntou a esse bando? O Lampião, ele produzia óculos, né? Ele tinha uma profissão, né? Então, a profissão dele era construir óculos, que era uma coisa muito incomum para a região do Nordeste, porque então, nessa época, as grandes cidades só que tinham esse tipo de ofício, né? De pessoas que produziam óculos. Então, já era bem incomum. Mas, nas disputas por terras da família dele com uma outra família rival, o pai dele foi morto. E como revolta, uma característica muito revoltante, ele prometeu se vingar então da morte do pai.
Então ele vai lá e mata o fazendeiro que matou o pai dele e tal, mas aí ele começa a se imbuir de uma fúria enlouquecida e aí ele se junta ao movimento do cangaço. Então essa tríade aqui, né, do Lampião, Antônio Silvino e o Corisco, foram os que mais geraram temor, né, que criaram medo aí nesse movimento do cangaço. Então, se por um lado os grandes fazendeiros, grandes latifundiários tinham medo desse movimento, alguma parte das populações menores, mais pobres, mais carentes, se sentiam de alguma forma protegida, viam que tinha alguém olhando por elas. Mas tenho que dizer para vocês que não é bem assim, e mesmo se vocês pesquisarem em bibliografias aqui sobre a vida do Lampião, vão perceber isso também. Mas eu falo porque eu já disse a vocês em algum podcast anterior aqui na segunda temporada, ou eu não me lembro, acho que foi no vídeo do Instagram que eu coloquei, que a família da minha mãe, ela vinha dessa região do sertão nordestino. E ela contava para mim que o avô dela, ele tinha uma propriedade pequena, ele não era nem uma fazenda, ele não era um grande latifundiário, era uma pessoa muito simples, eles produziam ali para subsistência mesmo, né? E que quando o bando do Lampião se aproximava das terras, então a notícia corria rápido, o bando de Lampião está chegando. Todo mundo saía enlouquecido com medo, mesmo os pequenos proprietários de terra, porque eles passaram nessa característica agressiva do comportamento, não só a invadir os grandes latifúndios, e agredir os grandes fazendeiros, mas os pequenos também. Então eles usavam de violência de forma aleatória, invadiam, saqueavam, matavam, estupravam, mesmo pessoas ali de pequenas propriedades e não só das grandes. Por isso que muitos temiam o Lampião, assim, nessa chegada nas proximidades das cidades e tudo mais. E é por esse motivo que eu digo para vocês que então ele é uma pessoa muito controversa, né? Tem os que amam, os que odeiam. De certa forma, ele se mantém vivo aqui na memória do povo brasileiro e essa aura misteriosa então em torno dele vai permanecendo também, né? Muitos o defendem porque, de certo, ele ajudou mesmo algumas famílias mais necessitadas, mas depois ele se imbuiu de uma fúria mesmo, né? Muito enlouquecida, que ia atacando a tudo e a todos, certo? E alguns pontos específicos da vida do Lampião são bastante possíveis investigar numa carta astrológica, né? Mas como a gente não tem uma referência de horário e a minha ideia não é fazer uma retificação, fica um pouco mais difícil, né? De trabalhar com isso de uma forma precisa, mas a gente vai investigando um pouquinho. Então, quais são esses pontos importantes? Bom, primeiro é esse fato dele ter sido um produtor de óculos, né? Os óculos têm relação, na verdade a visão tem uma relação com os luminares na astrologia. Para o homem, por exemplo, o Sol representa o olho direito e a Lua o olho esquerdo. Mas toda a região da cabeça é uma representação do signo de Áries, né? Então, os óculos estariam de alguma forma relacionados a Áries, né? A agressividade com que ele se imbuiu para partir aí nesse movimento do cangaço também é uma representação muito de Marte, né? Uma característica quente. A própria região onde tudo isso aconteceu, que era uma região de Caatinga, né? Que é uma espécie de um cerrado devastado, né? Um cerrado empobrecido, vamos dizer, com espinhos. Espinhos são referências de Marte, né? São assuntos de Marte. E o próprio calor e secura da região agreste do sertão também é uma referência colérica, né? Que é quente e seca. Então, a aridez é uma representação do temperamento colérico, do elemento fogo. São pontos bem importantes para a gente avaliar. Um outro ponto também muito importante é a maneira como ele conheceu a Maria Bonita, né? Porque ele parte junto com o bando dos cangaceiros e ele, numa dessas invasões, conhece a Maria Bonita, que era casada com outro cara. Numa dessas invasões ele conheceu e ela se apaixonou imediatamente por ele e disse: esse é o homem da minha vida, você vai me levar com você ou não? Então ele leva ela para morar com ele. É uma história de amor bem louca, né? E inclusive eles tiveram uma filha, né? E essa marca, então, também é possível investigar pela carta, porque a Maria Bonita se torna uma guerreira, né? Aquela indumentária que eles usavam, os cangaceiros, aquelas roupas de couro cheio de fitas, né? Com aquelas pedrarias, aquele chapéu com as estrelas, assim, com essas laterais
viradas, né, eram bastante peculiares. Então, essa marca dessa aridez, dessa característica guerreira, né, ela é muito representada por Marte também. Então, de alguma forma, na expressão de esposa, de companheira, a gente vai observar esta agressividade também. E uma outra situação também muito peculiar foi a que Lampião perdeu a visão do olho direito numa dessas disputas, inclusive com policiais e tudo mais. Ele foi atingido por um espinho disparado por uma escopeta no olho direito. Então, o espinho é uma característica de Marte, como eu disse para vocês. O olho, ele está numa representação do Sol, o olho direito, mas toda a cabeça, a região da cabeça também fica bem evidente também, né, na questão geral dos olhos estarem ali na região da cabeça, né? Outro ponto importante. E um último ponto que eu vejo como muito, muito marcante foi a maneira como a morte de Lampião aconteceu. Na verdade, para este momento da morte, nós temos os dados específicos. Aconteceu no dia 28 de julho de 1938, às 5 horas da manhã aproximadamente, né, na cidade de Angicos. Então, o Lampião estava seguindo aí nessa rota dele com o seu bando e pararam numa grota ali para dormir, descansar durante a noite. E alguém do bando dedurou para a polícia, entregou. Então foi uma emboscada e nessa emboscada a polícia matou 11 dos integrantes do bando de Lampião, incluindo Lampião e a Maria Bonita, e os outros fugiram, certo? E o que eles fizeram? Depois de mortos, eles arrancaram as cabeças deles, cortaram a cabeça de todos, desses 11, colocaram dentro dos barris com água e sal e levaram para a cidade e expuseram ali para os urubus. Essas cabeças foram levadas para institutos médicos, foram investigadas, passaram por algumas universidades, elas ficaram em exposição, inclusive em algumas universidades, e por isso pôde se comprovar então quem eram os 11 mortos, porque existe uma teoria de que Lampião não morreu nessa emboscada aí e que ele ficou vivo até 90 e poucos anos e tal. Mas existiam as cabeças para comprovação, certo? Então, essa característica de degolar, de arrancar a cabeça fora, também é muito evidente em apontamentos astrológicos, porque nós temos estrelas fixas exatamente relacionadas com a degola. Estrelas fixas exatamente relacionadas com a cegueira, por exemplo, né? E isso é muito provável aí de se encontrar numa carta. Pois bem, esses gráficos que eu estou mostrando para você aqui no meu site são gráfico da morte, né? É o mais próximo mesmo, porque a emboscada se deu ali em torno das 5 da madrugada, então ele já é mais correto. E o gráfico do nascimento, na verdade, vou dizer para vocês levarem isso mais a título de estudo, de uma brincadeira, uma reflexão. Eu não utilizei nenhuma técnica para retificar o horário, mas os apontamentos da vida para a gente refletir sobre quais seriam as possibilidades de um ascendente aqui, né? Então, essas circunstâncias que eu passei para vocês sobre a vida do Lampião, elas são muito possíveis de investigação numa carta, né, natal, por exemplo, né? Primeiro, o fato de Marte em Áries. Então, sobre os dados de nascimento de Lampião. Uma proposta é o dia 4 de junho de 1898, que é a data que está marcada no registro de batismo dele, né? Mas existe uma outra data que circula em uma certidão de nascimento também, que seria de 7 de julho de 1898. Eu optei pela primeira, 4 de junho, porque a gente pega Marte aqui em 27 graus do signo de Áries, no seu domicílio, e nesse dia ele ficou a maior parte do dia fora de curso. Na verdade, o dia inteiro a gente pode considerar fora de curso. E a condição de fora de curso, principalmente para o Marte em Áries, ela é bem violenta, desgovernada, porque já é comum da característica de Marte em Áries a agressividade, a competitividade, as armas, né? A própria arma é uma característica de Marte, né? E o título Lampião para o Virgulino, ele foi associado exatamente porque quando ele disparava tão rápido, tantas vezes seguidas, que aquela luz não parava. Então, essa ideia de Lampião vem aí, do nome Lampião vem aí, né? Nos disparos seguidos e tal. E então, essa característica de Marte é muito forte. Se você calcular para o dia 7 de julho, Marte já não estaria mais em Áries, mas estaria em Touro, certo? Então, isso se perderia, porque Touro é um signo frio.
melancólico, então isso se perde. Por isso eu acredito mesmo que ele nasceu no dia 4 de junho. E fica fora de curso, como eu disse para vocês. Em alguns momentos do dia, por causa do movimento primário, o movimento das horas, Marte vai aplicar alguns aspectos em relação ao meio do céu, né? Mas o meio do céu não é um planeta, né? Ele é um ponto. Então, a gente pode considerar que Marte em Áries ficou fora de curso durante todo o dia 4 de junho. Então, para mim, ele já é uma referência bem importante. Se a gente colocar esse horário aqui, ó, entre 5 da manhã, 5 e 10, o ascendente estaria nos graus finais de Touro, entre 26, 25 até 29 e pouquinho ali. E é nessa região que nós temos, primeiro, a estrela Algol, que é uma estrela muito vinculada à degola, à perda da cabeça, até porque ela mitologicamente é muito relacionada à Medusa, né? Então, para se matar a Medusa, corta a cabeça fora, não é isso? Então, essa degola, né, esse método como ele foi morto, o bando dele teria muita ligação com isso. Seria um ponto também a se observar, né? E também em 29 de Touro, né? Agora já está em 0 de Gêmeos, nós temos a estrela Alcione, que é a estrela principal, ali, a central das Pleiades, né? Do conglomerado das Pleiades. E as Pleiades têm uma relação com a cegueira, né? Então, são as irmãs que choram, né? Elas têm uma ligação com a cegueira, fato então que o Lampião perdeu uma visão, né? Perdeu um olho, atingido por um espinho, de novo a característica desse Marte em Áries aqui, né? E ficou cego. E também pelo fato de ter o Sol aqui ó, em Gêmeos, 13 de Gêmeos, recebendo uma oposição bem próxima, né? Então aqui quase no momento de uma lua cheia, com a lua em 9 de Sagitário na 8ª casa, que é uma casa muito vinculada a acidentes, né? Então essa oposição de luminares já coloca bem em nível físico os olhos em evidência, né? Então esse é um dos pontos. E também Saturno, né? Porque o Sol tinha passado de uma oposição a Saturno, Saturno está em 8, a Lua acabou de passar aqui pela conjunção com Saturno, então essa marca aparece aqui também, certo? Esses pontos, assim, eles me fazem muito pensar que ele tenha nascido aqui em torno desse horário, de 5 e 10, aqui mais ou menos, né? Não muito mais do que 5 e 10, porque aí o ascendente já iria para Gêmeos, né? Agora tem outros apontamentos também. Se ele tiver o ascendente, né? Se ele tivesse o ascendente em Touro, o descendente estaria em Escorpião, que então teria a regência de Marte. E quais são os temas de casa 7 do descendente? O primeiro é da companheira. E a companheira dele, a Maria Bonita, ela teria essa característica de Marte em Áries e é muito próxima, né? Porque ela era uma dona de casa e daí quando ela se junta ao bando do Lampião, ela se torna uma guerreira, né? Se veste igual a ele, com o chapéu, com aquelas tiras de bala, né? Penduradas na roupa. E ela também dá o início para a mistura no bando do Lampião, porque até então eram só homens que pertenciam ao bando. Então, quando a Maria Bonita é trazida para o bando, os outros cangaceiros também, os outros membros do grupo, trazem as suas companheiras também. Então, ela dá início a uma mescla, né? Uma mistura aqui bem interessante também. Agora, um outro tema de casa 7 é o que envolve os inimigos, principalmente os declarados, aqueles que são conhecidos, né? E então essa regência de Marte em Áries, ela faz muito sentido, porque eles acabaram assim, criando uma inimizade muito grande, uma resistência muito grande dos fazendeiros também, né? De toda a polícia. Então, polícia também tem uma relação forte com Marte em Áries por questão da arma e da 8ª casa, né? Que ele tem aqui Lua, Saturno e tal. E essa marca, ela é bem evidente e interessantíssima, porque sim, então a gente deixa o horário nesse 5 e pouco aqui, 5 e 10 e tal, a casa 12 é Áries, né? Então ele teria tanto a casa 7 como a casa 12 regida por Marte. E assim, tanto os inimigos declarados, os conhecidos, como os desconhecidos, inimigos ocultos, teriam uma relação com esse Marte em Áries aqui, né? E ele passou mesmo por uma emboscada, quer dizer, dentro do bando dele tinha um dedo duro ali, né? Alguém que não era de confiança e que o levou à morte, né? Então essa marca aparece bem. Aí quando a gente olha aqui no gráfico do momento da morte,
no dia 28 de julho de 1927, desculpa, 27 de julho de 1938, às 5 da manhã, para a cidade de Angicos. Nós temos o ascendente ali no finalzinho de Câncer, na verdade não tão final, né? 23 de Câncer, mas uma conjunção múltipla entre Marte, Sol e Lua. Foi um momento pouco depois da formação da Lua nova, e então a gente tem uma combustão de Marte, uma combustão da Lua, e essa característica agressiva do Leão ali, né? Marte em Leão, Sol em Leão, muito presente, mas muito mesmo, né? Outro ponto que me chamou muito a atenção é uma oposição entre Mercúrio em Virgem e Júpiter em Peixes, que pega a casa 2 e a casa 8, né? E como a casa 8 é uma casa que envolve morte e tal, esse Júpiter na 8 teria um sentido de justiça, né? De fazer justiça, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Então essa oposição também aparece como algo bem evidente aqui, muito forte, né? Enfim, pessoal, como eu disse para vocês, a ideia não é fazer uma retificação, mas é puxar essa atenção sobre pontos específicos da vida dele e comparar aqui com os momentos. Então eu optei por esse gráfico aqui de nascimento no dia 4 de junho de 1898, porque esse Marte em Áries, fora de curso, faz referência a tantos eventos da vida dele, nesses eventos conhecidos. Eu descartaria qualquer outra data depois, né, posterior, principalmente essa do dia 7 de julho, que também circula aí pela internet. Se vocês buscarem certidão de nascimento de Lampião, vocês vão achar ali muitas cópias, né? E nenhuma tem horário, como eu disse para vocês, mas tem algumas que se referem a essa data de 4 de junho e outras se referem ao dia 7 de julho, certo? Bom, pessoal, então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha servido aí para reflexão, para atenção aí sobre alguns apontamentos astrológicos e também para questões culturais também, conhecimento aqui sobre assuntos da nossa história, da nossa cultura. Eu deixo um abraço forte para vocês e até o nosso próximo episódio também. E se você gostou, compartilhe com seus amigos, coloque aí os seus comentários. Se tem algum personagem que você, alguma figura que você gostaria de ver aqui, essa reflexão de tema astrológico, coloca aí nos comentários. Um abraço forte e até a próxima. Então, até mais.